Foram tantos vai e vem. O apito do trem já foi trilha sonora para muitas histórias. A musicalidade nos trilhos, o silêncio nos abraços, a chegada, a despedida. Até quanto vai o olhar? Por quantos horizontes, ruas, praças, prédios nossos olhos contemplaram? E até quando vai o lembrar das histórias escondidas por entre as muitas paredes? Vidas que passaram, histórias que ficaram. Os sorrisos e as lágrimas entre tantos aplausos que por tantas vezes aqui ecoaram. Memórias, lugares, crenças e histórias. Gente que vem, gente que vai. Um eterno somar de identidades. Quantas vezes você cantou sua aldeia? Ou ao menos olhou para ela? Mas e você? Ao andar pela cidade, já reparou na sua aldeia? Em algum momento conseguiu perceber o laço que une o passado e o presente? Patrimônio. Memórias, sentimentos, identidades, vida. Mas afinal, o que é patrimônio? O TVE Repórter de hoje, realizado em parceria com a UPF-TV, TV UCPEL e TV Unifra, é sobre o patrimônio histórico no estado. Você vai conhecer o acervo das cidades de Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Porto Alegre. O programa vai mostrar a riqueza e a importância de prédios e monumentos para a cultura do Rio Grande do Sul. Patrimônio é um conjunto de coisas, né? Os nossos costumes. A cultura é um patrimônio. Eu entendo que seja aqueles prédios mais antigos. Patrimônio é alguma coisa que deve se conservar. O patrimônio é hoje um conceito muito amplo. Ele diz respeito a todos os bens que representam uma sociedade. A gente pode entender patrimônio como toda a produção e produto cultural que é tido como importante, significativo para a vida, para a história, para a memória, para a identidade de um grupo ou de mais grupos sociais. É o que a gente recebe como legado, como herança das gerações anteriores. Sendo uma herança cultural, nem todas as coisas que são herança são guardadas, mas algumas coisas dentro da herança são selecionadas, são divididas ou são compartilhadas e por isso então se tornam patrimônio. O patrimônio começa aqui. Eu vou conhecer. Segundo passo para eu transformar esse artefato em patrimônio é aqui. Esse objeto é meu.
ele faz parte da minha história, ele faz parte da minha área, ele faz parte do que eu preciso. Mas eu preciso agora colocá-lo à disposição. E o patrimônio é uma grande metáfora, uma grande imagem de sociabilidade e que pode nos ensinar que tanto o casarão quanto a senzala, para usar dois arquétipos, digamos assim, dois grandes modelos arquitetônicos com os quais eu trabalho, eles possuem histórias em comum. A capital gaúcha tem 79 imóveis tombados pelo patrimônio histórico e cultural. Eles foram avaliados como bens muito relevantes para a história da cidade. Imóveis públicos, como a usina do gasômetro e o Cais do Porto. Mas há também patrimônios privados, como o conjunto de casas da Travessa dos Venezianos e a antiga confeitaria Rocco, que ainda não foi restaurada. O tombamento protege o imóvel de demolição e também coloca regras para adequação. Além da volumetria e dos elementos arquitetônicos da fachada, toda a parte interna e a própria história do local são analisadas. O valor está em fazer essas compatibilizações a esse contexto que já está criado. Pouca gente sabe, mas IAPI é a sigla do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. O que todo mundo sabe, que o IAPI é o bairro onde nasceu Elis Regina. O IAPI é também o mais antigo conjunto residencial de trabalhadores da América Latina. Por tudo isso, é considerado patrimônio cultural de Porto Alegre. Ele era área de interesse cultural, então ele já estava há um bom tempo, há mais de 20 anos que ele já estava com esse tipo de proteção. Mas o que se via é que ela não era suficiente. Então, por isso, se resolveu colocar no inventário, né, visando uma maior proteção do conjunto como um todo. Então, em 2012, Manuela é a orientadora da visita guiada que aborda aspectos urbanísticos e históricos do bairro. Construído entre 1946 e 1952, no que era, à época, a periferia de Porto Alegre, o IAPI é inspirado no conceito de cidade-jardim inglês. Em função da Revolução Industrial, o êxodo das pessoas para cidades, precisam haver novas soluções para abrigar todo mundo e com qualidade. Aí estão vindo os moradores, os trabalhadores estão vindo para a cidade para trabalhar nas fábricas, então tem toda uma preocupação. E aí é nesse contexto que se cria a cidade-jardim. As linhas arquitetônicas que os jovens que participam da visita eternizam em tecnologia digital, o pai do fotógrafo Eduardo Lenskige registrou em película. As fotos da inauguração do residencial, feitas por seu Nicolage, são um tesouro para o filho. São registros da chegada do presidente Getúlio Vargas, os edifícios recém-construídos e os novos moradores. E também fotos da moradora mais ilustre do IAPI, Elis Regina. Essa foto aqui foi bem o início da carreira dela, né? E tanto que ela, quando ela já foi lá para São Paulo, Rio, lá ela solicitou mais fotos dessas lá para divulgação dela, e meu pai mandou, e tem uma foto que ele mandou e pediu que ela autografasse e voltasse. É a foto que eu tenho ali. Tonto de emoção. O olhar é de saudade. E os trens da noite, né? Trem de minuano, trem noturno, trem húngaro, Porto Alegre, Uruguaiana, Porto Alegre, Santa Rosa. Tudo passava por Santa Maria nessa estação ferroviária, saudosa estação. Hoje, a plataforma de embarque não lembra em nada o vai e vem intenso da estação, quando por dia passavam por aqui mais de 1.000 pessoas. Havia um porteiro para cobrar um ingresso, 50 centavos, vamos dizer assim, naquela época. Pagavam para vir passear aqui. Ficavam passeando as famílias aqui. Espaço privilegiado na vida da cidade, a ferrovia também foi base da economia de Santa Maria.
Existem os hotéis, existem os cafés, existem os carros de praça. Então, tudo isso dinamiza um espaço que até então não era dinamizado. Tanto que, se você for olhar, a duplicação da avenida hoje Rio Branco, não é? Ela não havia, ela vai ocorrer depois da chegada da ferrovia. Havia na Avenida Rio Branco aí, em torno de mais de 10 hotéis. Então, vai gravitar ao redor dessa aviação férrea todos os setores que se possa imaginar, setores econômicos, sociais e culturais. Parte dessa cultura ainda pode ser vista. A Vila Belga, com 83 casas, é patrimônio histórico e cultural e completou, em 2017, 110 anos de história. Dessas 83 casas, existem 5 tipos de planta baixa, com as mais diversas entradas pela frente, lateral, recuada. Então, mesmo tendo 5 tipos, não existe uma casa igual à outra. A Vila Belga foi construída pelos parâmetros das vilas ferroviárias europeias para os técnicos. Seu Valmir Borges é um dos moradores. O sentimento por essa história, ele mesmo expressou em uma das paredes do imóvel. Nostalgia de a gente imaginar ver um patrimônio nosso aí que a gente tanto dedicou parte da vida, como eu, que trabalhei 30 anos nessa empresa. Havia uma vida que pulsava nesta parte da cidade, o que hoje não ocorre. Para se ter uma ideia da importância dessa história, basta dizer que Santa Maria era o centro da malha ferroviária do estado. Por isso aqui funcionavam todos os serviços referentes à atividade, como o centro administrativo da empresa. E aquele prédio ali, foi um dos mais importantes dessa época, a cooperativa de consumo dos empregados da aviação férrea do Rio Grande do Sul. Para seu Basileu, essas boas lembranças também vão ficando lá atrás. É que o presente só reflete descaso. Com tristeza você vê isso, tá? Porque o museu, onde eu faço parte, e outros colegas dos sindicatos ferroviários, sempre se viveu a vida ferroviária com muito orgulho. O abandono vem sendo registrado pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifra desde 2012. Lugares que a gente visitou há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, que agora a gente retorna e já não tem mais teto, só tem as paredes externas. Lugares que conseguíamos acessar e hoje a gente não consegue nem entrar por risco de desabamento, enfim. Esse patrimônio a gente está perdendo e acho que nos 10 anos não vamos ter mais muita coisa. Para não correr o risco, quem pode tenta de alguma forma eternizar parte dessa história. Sim, preservar mais. Tipo, essa locomotiva tinha que estar em condições, né? Se tivesse tudo pintadinho, estaria mais bonito, né? O que nós vemos? Um patrimônio em destruição, completamente deteriorado, onde não há um interesse nem da iniciativa pública, tampouco da iniciativa privada, porque a iniciativa privada também precisa olhar para o patrimônio histórico dessa cidade, da nossa cidade, contudo. A Prefeitura diz que pretende sim buscar recursos junto à iniciativa privada. Em 2016, obteve a concessão da União para utilizar o local por 20 anos e deve investir R$400 mil na recuperação da cobertura e do reboco do prédio. Mas para tornar, dentro do projeto que nós desejamos, utilização gastronômica, utilizações culturais, realmente interagir, patrimônio histórico, sua preservação e a utilização pela comunidade, tem que haver mais investimentos. Por isso que nós estamos construindo uma parceria que envolve a sociedade civil organizada através das suas entidades, né? Tem uma entidade que manifestou já o desejo, estamos evoluindo a discussão de como utilizar de forma planejada e também com a iniciativa privada.
Enquanto isso não acontece, seu Basileu, com 90 anos de idade, quando pode, vem até a estação para ouvir o barulho das máquinas, como forma de manter vivo um sonho.